Deus trouxe ao meu coração, eu ainda não tinha visto a história de Jó nessa perspectiva de renovo. Eu quero relembrar com vocês 3 momentos da história de Jó. Se você olhar nos primeiros versos do capítulo 1, nós vamos estar vendo Jó só experimentando das bênçãos. Era um homem reto, íntegro, um homem que se desviava do mal. A gente conhece muito bem a história, o perfil também desse homem. Era um homem sim que, se você olhar no primeiro momento, só vivia as bênçãos. Só bênção. Homem próspero, dono de milhares, de ovelhas, de bois, de mulas, enfim, um homem muito próspero. Filhos queridos que sempre se encontravam para ter a sua refeição juntos. Então, sim, a princípio tudo bem. Esse é o primeiro momento da história de Jó. Aí começa o segundo momento da história de Jó. Quando começa a chegar as notícias para ele que tudo aquilo que ele tinha, ele estava perdendo. Tudo aquilo que ele tinha estava morrendo. E aí nós vemos Jó, um homem assim que tinha muita clareza também a respeito dos propósitos de Deus. Por isso que nós sabemos que ele permaneceu íntegro, reto e se desviando do mal até o fim. Mas esse é o segundo momento. Aí existe um terceiro momento na história desse homem. Quando então Deus vai restituir tudo que ele perdeu. 3 momentos. Mas eu quero pensar com vocês então a partir da renovação. Deus nos renovando. A necessidade que eu e você temos de ser renovados a cada manhã pelo Senhor. O que nós devemos fazer para nós estarmos renovados por Deus? Por isso, meu querido, talvez você nessa manhã, você que está nos assistindo, de repente você nesse momento esteja se sentindo assim, triste, desanimado, vontade de largar tudo. Quem sabe você já estava ao ponto de desistir. Eu gostaria que você estivesse prestando atenção no que aconteceu na vida desse homem que mudou a sua história. Primeira coisa, meus queridos, que nós precisamos manter viva em nossa mente as grandes experiências do passado. A gente está sempre lembrando aquilo que Deus fez. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 29, versículo 2, ele vai estar lembrando do seu tempo de felicidade. Ele vai estar lembrando do seu tempo com seus filhos. Ele vai estar lembrando do tempo em que ele conversava com jovens, e tempo que os idosos se colocavam diante dele, e tempo que ele conversava com os príncipes. Está tudo nesse capítulo. Tempo de relembrar as coisas boas que Deus já fez em nossa vida. Então, para nós nos mantermos alinhados com Deus, numa renovação diária, a gente precisa manter isso em nossa mente. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, eu sei que é 2 versos que você conhece muito. Apocalipse, capítulo 2, versos 4 e 5. Quando o Espírito Santo, quando Jesus está falando com João para ministrar aquela igreja em Éfeso, ele vai traçar vários elogios àquela igreja. Mas tem um momento que Deus diz assim: eu tenho uma coisa contra você. Deixaram o primeiro amor. Abandonaram. Sabe, aquele momento da história. Deixaram para trás. Mas olha só que coisa interessante. Relembrar é a gente lembrar as coisas boas que aconteceram, mas também a gente se certificar onde acabou as coisas boas. Onde aquele sonho parou de ser sonhado. Onde aquela alegria parou de ser alegria. Ele diz: lembra onde você caiu. O que tem que ser feito? Arrependa-te e volta a fazer aquilo que você fazia. Volta a ser aquilo que você era. Volta a sonhar com aquilo que você sonhava. Volta a se alegrar com aquilo que você se alegrava. Volta à prática das primeiras obras. Que coisa maravilhosa. Guardar na mente as lembranças boas. Por quê, meus amados? Porque chegar algum momento da nossa vida e essas lembranças foram sendo deixadas para trás, a consequência qual que é? Se afastar, desanimar e deixar. Por isso que a gente precisa manter essas lembranças na nossa mente. Não é viver do passado, mas é lembrar do passado para a gente se projetar
para o futuro. Segundo conselho que eu vejo na história de Jó, está lá no capítulo 34, versículo 3. O ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é isso? Cuidado para que você está dando ouvido. Cuidado aquilo que você está acreditando que os outros dizem. As células acabaram, não é verdade. O projeto de Jesus ganhar vidas não é verdade. O entusiasmo, o fervor do Espírito acabou, não é verdade. A unção acabou, não é verdade. Cuidado para quem você está dando ouvido. Cuidado para que você está dando ouvido. Relembrando aqui, meus queridos, quem está falando? Jó. E Jó se manteve ali, ó. Eu imagino assim, avivado até o final. Cuidado a quem você está dando ouvido. O próprio Jó, no versos 2, capítulo 2, versículo 9, olha só, olha o que ele ouve. Alguém chega a ele, você deve lembrar quem que é, diz assim: olha como começa, ainda você mantém a sua integridade? Olha a pergunta que fizeram para ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem disse isso? A mulher de Jó. A pessoa mais próxima dele, que deveria ser aquela que diz assim: não, fica firme mesmo, vamos crer nesse Deus que está com a gente, aquele Deus que deu, é aquele que Deus pode restituir. Ela não faz isso. Ele chama ela do quê? Doida. Ou seja, você está falando sem sentido. O que ele está dizendo para ela? Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o Deus que nós servimos. Olha só, gente. Por isso, meus amados, nós precisamos tomar cuidado para quem nós estamos dando ouvido. Muitas vezes até o nosso coração. Nosso coração em alguns momentos de luta diz assim: não, acabou, para, desista, vai descansar, vai fazer outra coisa. Nós temos que dizer assim: ô doida, ô voz doida, eu quero ouvir a voz do Espírito. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual foi a última vez que você leu esse versículo, meu querido? Qual foi a última vez que você ouviu esse versículo? Qual foi a última vez que você, ao ler esse versículo, disse: eu creio, Jesus, e desse mover do Senhor eu não abro mão. Desse teu propósito eu não desisto, eu não desvio. Qual foi a última vez, meus queridos? Veja bem a quem você está dando ouvido. Terceiro, para mim, conselho, através da vida de Jó, que a gente pode tirar para a nossa vida, é: mantenha a sua mente renovada. Mantenha a sua mente renovada. Então veja lá, relembre as grandes experiências do teu passado, não dê ouvido às frases, palavras negativas, pessimistas, e agora mantenha a mente renovada. Quase no finalzinho da história de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele disse: antes eu te conhecia, de ouvir falar. Os meus pais falavam do Senhor, os meus tios falavam do Senhor, os meus amigos falavam do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Jó passou o que passou, mas lá no finalzinho ele disse: a experiência final é melhor do que a experiência primeira. Olha só que coisa tremenda. Como é bom ouvir de Deus, como é bom escutar de Deus, mas melhor ainda é viver o que Ele fala, é viver o que nós aprendemos, é colocar em prática tudo aquilo que Deus já nos ensinou. Isso é tremendo para a nossa vida. Já ouviu essa palavra já? Isso é tremendo para a nossa vida. Mas, meus queridos, nós lembramos daquela palavra do apóstolo Paulo, por isso que não é algo do Antigo Testamento, é algo muito real. Romanos capítulo 12, versículo 2.
Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, disse: não vos conformeis com este mundo. Cuidado para você não se acomodar com os conceitos, com os princípios desse mundo. Cuidado para você não se acomodar com a sua vida, ou até mesmo com a tua espiritualidade, e esquecer que Deus quer renovar a cada manhã o nosso coração, a nossa mente, os nossos propósitos, os propósitos dele na nossa vida. E se conforme, não tome a forma desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, sabe para quê, meus queridos? Não é para se conformar, mas é para ser instrumento de transformação desse mundo. Nós estamos aqui pela graça, misericórdia e na direção de Deus, para sermos agentes transformadores desse mundo e não sermos transformados por esse mundo. Percebe isso, meu querido? Então, agora existe uma questão muito interessante no final da história desse homem. Eu quero chamar a tua atenção, porque algo aconteceu em que a história dele foi mudada. Lá no finalzinho da sua história, lá no capítulo 42, algo aconteceu, que a história desse homem foi transformada. Lá no capítulo 42, versículo 10 diz assim: Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Quando ele fez o quê? Orou. Quando ele orava. Quando que Deus muda a nossa realidade? Quando nós oramos. Quando nós oramos. Você pode ter certeza de uma coisa, meu querido. Toda e qualquer pessoa que você for conversar, e ela dizer assim: eu estou desanimada, estou querendo parar, desistir, pode ter certeza de uma coisa. Tem coisas que ela fazia e não faz mais. Você pode ver. Está deixando de orar. Está deixando de ler a palavra. Está deixando de estar em comunhão com os irmãos. Está deixando de ir na célula. Está deixando de ser instrumento nas mãos do Senhor. Tudo isso leva à frieza. E aí, sabe aquele versículo que o salmista diz que um abismo chama outro abismo? Aí o sentimento de desânimo leva ela a se afastar mais. E o afastar dela leva ela a desanimar mais. E o desanimar dela vai afastar mais, até onde ela se esfria totalmente. Eu e você não podemos estar longe da fogueira do Senhor, do fogo do Espírito. Nós não podemos estar longe, porque senão naturalmente o nosso coração vai estar sendo esfriado. Mas eu quero então ler o versículo 12, porque nós vamos ter um momento agora ainda com Deus. Versículo 12 diz assim: assim abençoou o último estado de Jó. Mais do que? Mais do que? Primeiro. Aí dá para você pensar comigo aí. Quando Jó estava vivendo, lembra o primeiro momento? Qual que era o primeiro momento? Prosperidade, festa, né? Ele sacrificava a Deus pelos filhos, lembram disso? Era um momento bom, e com certeza era um momento bom. Mas o último estado dele foi melhor. O último estado dele foi melhor. Se você já viveu as bênçãos de Deus, se aquilo que você já viveu no teu discipulado, na tua célula, nos encontros com Deus, né, nos nossos encontros aqui de ministrações, nos nossos congressos, saiba de uma coisa, que aquilo que Deus tem para você e para mim é muito melhor do que aquele. É muito mais do que aquele. Porque o nosso Deus é um Deus que acrescenta. É um Deus que acrescenta. Porque ainda mesmo que a figueira não deu seu fruto, eu há de confiar no Senhor. Eu vou continuar crendo no Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus da frutificação. Veja só, meus queridos. O seu último estado foi melhor, mais do que o primeiro. Mas por quê? Porque Deus abençoou o último estado dele. Deus abençoou o seu último estado dele. Aí começa a relação de tudo aquilo que foi acrescentado, tudo aquilo que foi multiplicado, tudo aquilo que foi dobrado está aqui nesse texto.
Mas, meus queridos, quero voltar novamente para um momento nosso agora aqui. É quando, o que moveu toda a situação? O que levou ele a viver esse outro e último momento da sua vida? Oração. Oração. Quando ele orou. Eu gosto até da conjugação verbal aqui, porque não diz quando ele orou, né? Porque é passado. É enquanto ele orava. Ou seja, enquanto nós mantemos a nossa vida de oração, Deus vai nos abençoar. Não foi isso que nós celebramos no primeiro cântico? Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. A bênção de Deus está seguindo você. Ou seja, Deus quer te abençoar. O que nós precisamos é continuar firme, caminhando no projeto de Deus, e Deus vai te abençoar, como tem abençoado, mas abençoará muito mais ainda, porque os sonhos de Deus para você são muito maiores do que você imagina. Sabe aquilo que você já viu? Sabe aquilo que você já experimentou? Deus ainda quer mostrar muito mais para você ainda. Mas isso acontece quando oramos. Quando oramos. E nós vamos ter um primeiro momento agora aqui de oração, tá bom? Eu vou ajudar o sonoplasta lá. Primeiro nós vamos ter um momento de oração, tá? Depois nós vamos ouvir aquela primeira música, ok? Então, nós vamos ter um momento de oração aqui. Você sabe por quê? Porque para mim a palavra é muito clara. Deus age quando Ele encontra corações arrependidos. Como diz o salmista, quando Deus encontra coração contritos, Deus realiza o seu milagre. Deus muda a história. A história de Jó foi mudada porque esse homem orou. Porque ele orou. A tua história pode ser mudada se você orar. A história dos teus discípulos pode mudar se você orar. A história da sua família pode mudar se você orar. A nossa igreja pode mudar se nós orarmos. Essa cidade pode mudar se nós orarmos. Esse mundo pode mudar se nós orarmos. Mas precisa haver arrependimento. Sabe o que é arrependimento, meus queridos? Arrependimento daquilo que era para nós fazermos e nós não fizemos. Arrependimento daquilo que não era para nós fazermos e nós fizemos. Arrependimento de nós guardarmos ressentimento contra pessoas. De repente contra líder, contra discípulo, contra pastor, contra igreja, contra pessoas, contra familiares. Deus não atua em corações que estão desse jeito. Por isso precisa haver arrependimento. Deus me perdoa, porque eu tive um sentimento ruim com aquela pessoa. De repente até pensei e quis que algo ruim acontecesse com ela. Assim, mas pastor, isso pode acontecer no coração de um discípulo? Não pode, não deve. Mas porventura de repente aconteceu. Momento de arrependimento. Se as coisas estão do jeito que estão, sabe por quê? É porque eu e você não temos sido aquilo que nós deveríamos ser. Porque Deus quer fazer e Deus faz. Mas é necessária a nossa disposição. Arrependimento. É isso que o Senhor fala para a igreja de Éfeso. Uma igreja com perfil extraordinário. Mas tinham deixado o primeiro amor. Estavam fazendo porque já estavam acostumados a fazer o que faziam. E aí o Senhor fala, não, se arrepende e volta. Volta a ser aquilo que você era. Melhor ainda Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida. Amém, meus queridos? Nós vamos ter um momento agora de arrependimento. Ter um momento agora de oração, ok? Se você puder, eu gostaria que você fizesse. Se você puder, se você não puder, fica tranquilo, tá ok? Mas nós vamos orar ao Senhor. Se você puder se ajoelhar onde você está, tá? Se você puder fazer isso, eu quero convidar você a pedir perdão. Se você tem alguma coisa, nós aqui como igreja passamos por muitas coisas, nesses 4 anos que eu estou aqui. E com certeza muitas coisas pegaram o teu coração. Quem sabe muitas coisas que aconteceram na sua vida particular, pegou o teu coração. E te levou você a pensar mal. Os amigos de Jó, sabe o que queria? Queria que ele se sentisse um pecador mesmo. Você é culpado, você é culpado. E ele não desejou nenhum mal para os seus amigos, mas orou por eles. É tempo da gente orar. Arrependimento. Amém, meus queridos? Vamos orar ao Senhor nesse momento.
Se você tem pensado mal a respeito de alguém, peça perdão para Deus agora. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Se você tem falado mal a respeito de pessoas, peça perdão agora. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, e a glória de Deus está nesse lugar, ele falou: Senhor, eu tenho os lábios impuros, e convivo, e faço mesmo as pessoas que têm os lábios impuros, mas os meus olhos viram tua glória. Peça, Senhor, purifica os meus lábios. Peça perdão para Deus. Meu querido, se você tem falado coisas que não glorificam o nome do Senhor, peça perdão agora. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Purifica-nos, ó Deus. Purifica os nossos lábios. Purifica, Espírito Santo, o nosso coração. Oh, Espírito Santo. Perdoa. Perdoa, Deus, a nossa vida. Se nós temos feito alguma coisa como líderes, ou deixado de fazer, perdoa-nos, ó Deus. Ó Espírito Santo, se nós não temos sido líderes segundo o teu coração, nos perdoa, muda a nossa história. Oh, como discípulos, olha para os teus discípulos, papai, os nossos discípulos. Esteja alinhando o nosso coração, Espírito Santo. Peça perdão, meu querido. Peça perdão, minha querida. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus, santifica o nosso coração. Nos arrependemos quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Nós nos arrependemos quando nós nos afastamos do primeiro amor. Estamos aqui arrependidos, papai. Quando deixamos as tuas obras, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos confiou. Perdão, papai. Quando nós nos acomodamos, perdão, papai. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, perdão, Senhor. Meus queridos, a palavra diz assim: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nesse momento eu quero convidá-los a sentar novamente na sua cadeira. Continue em espírito de oração. Continue no espírito de oração. Se sinta perdoado por Deus. Agora vira a página desse lado da tua história. O Senhor diz que Ele lança no mar o esquecimento dos nossos pecados. Todo pecado confessado. Vida nova. Nós vamos estar ouvindo um cântico agora. Não sei se você conhece esse cântico, eu não conhecia. Eu estava procurando um cântico e encontrei esse. O Espírito Santo me deu esse cântico para a gente poder estar nesse momento. Mesmo assentados, eu gostaria que você só ouvisse. Preste atenção na letra desse cântico, meu querido. Para depois nós termos um outro momento de oração. Preste atenção na letra desse cântico. Olha só o que Deus quer que eu e você sejamos. Deus sonha isso para você, meu querido. Faça dele a tua oração.
Aleluia. Nós somos a lenha e o Senhor é o fogo. Nós somos o altar onde o fogo de Deus tem que queimar. Gostaria que você continuasse orando ainda a Deus, no espírito de oração, mas que você pudesse agora abrir os seus olhos. Nós vamos estar passando um vídeo bem rápido. Eu gostaria que você pudesse trazer à tua memória aquilo que Deus já fez, para que nós possamos deixar o nosso coração queimar para aquilo que Deus ainda quer fazer. Amém? Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Amém. Meu querido, você tem um chamado. Deus te chamou. Você foi escolhido. Antes que você nascesse, Deus já sonhava com você. Deus já tinha esse projeto para a sua vida. A questão é o seguinte: eu quero ou não quero isso para mim? E esse chamado, meus queridos, é irrevogável, é intransferível, e é irresistível. É o chamado de Deus. Amém? Não sei se você sentiu o que eu senti. Alegria, paixão. Quero de novo. Você quer de novo, meu querido? Mas que isso venha acontecer de novo, o nosso coração precisa queimar por isso. O nosso coração precisa queimar por Jesus. O nosso coração precisa queimar pelo Espírito Santo. O nosso coração precisa ser queimado pelo Espírito Santo. O nosso coração precisa ser queimado por vidas. Precisamos voltar a ter paixão por aquilo que nós fazíamos. Lembra da história de Jó? E o segundo estado dele será maior.
será muito maior. Deus fará muito mais ainda. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé no seu lugar. Para que isso aconteça, esse é o último momento nosso. Para que isso aconteça, precisa que o nosso coração venha queimar. O Espírito Santo incendiar o nosso coração. Você quer ser incendiado pelo Espírito Santo? É a hora, é agora, é já. Se você está desanimado, o desânimo vai sair do teu coração. Se você está triste, a tristeza vai sair do teu coração. Se você está querendo parar, você vai ser renovado, vai dizer, eu quero avançar. E muito mais do que eu já avancei na minha vida. Eu quero convidar você agora a dizer, Deus, venha queimar o meu coração. Venha incendiar o meu coração. Vem, Espírito Santo. Eu quero um novo Pentecostes na minha vida. Eu quero uma nova manifestação do teu Espírito. Comece a orar ao Senhor. Abre os teus lábios. Fale com Deus. Se abra para o Senhor. Esteja aberto à manifestação do Espírito Santo. Fale línguas. Mas se encha. Transborde da presença do Espírito Santo. Ele quer você, Ele ama você, Ele quer te encher, Ele quer te usar com ousadia. Esse ano é ano da ousadia. E quando tudo manda parar, nós olhamos para Deus e nós avançamos, porque nós sabemos em quem nós cremos. Deixe o Espírito Santo queimar o teu coração agora, meu querido. Aleluia, ore. Clame, se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser gritar, grite. Mas deixa o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida. A unção, o poder, a manifestação do Espírito Santo sobre você. Renovando o teu coração. Aleluia. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Oh, queima. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Estão aqui, Senhor, os teus discípulos, agente de transformação. Queima, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Queima, queima. Oh, faz queimar aqui em primeira mão, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tomar o teu coração. Deixa Ele aquecer o teu coração novamente. Oh, abre os teus lábios. Fala com Deus. Oh, Espírito Santo. Vem queimar. Queima, Espírito Santo. Oh, está aqui a tua lenha. Lenha para ser queimada. Queremos ser incendiados, Espírito Santo. Manda fogo! Fogo, Espírito Santo! Oh. Oh. Espírito Santo. Queima, queima. Oh, Espírito Santo. Toda frieza, toda apatia, toda indiferença, toda palavra negativa, toda palavra maldita, cai por terra. Oh, incendeia, incendeia, Espírito Santo, o nosso coração. Oh, oh,
Oh, Espírito Santo. Oh, Santo Deus. Oh, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Oh, batiza. Batiza, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Manifesta a tua alegria. Oh, alegria pelo chamado. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Queremos de novo. Oh, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Faça queimar, arder o nosso coração. Inflama o nosso coração. Oh, meu querido, peça, Espírito Santo, é isso que eu quero. Eu quero mais. Mais das manifestações do Teu Espírito. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Santo, Santo é o Teu nome. Grande e poderoso é o Teu nome. Oh, aleluia. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a adorar o Senhor com os teus lábios. Abra a tua boca e diga quem é Deus para você, o quanto você o ama, o quanto você é dele, o quanto ele é importante para a sua vida. Abre os teus lábios e glorifica agora o nome de Jesus. Exalta o nome do Senhor, pelo último estado que nós vamos estar vivendo. Se você consegue visualizar isso pela fé, comece então a glorificar o nome de Jesus. As pessoas que serão ganhas, as pessoas que serão resgatadas lá do inferno, de uma vida sem Deus. Comece a glorificar o nome de Jesus. O Senhor fazendo multiplicar a nossa descendência, multiplicar os nossos discípulos, pessoas se convertendo a Jesus, o reino de Deus sendo manifesto. Começa a glorificar o nome de Jesus, porque o Senhor está queimando o teu coração para isso. Não é para que a gente esteja só aquecido, mas para que o fogo do Espírito Santo possa ser incandescente e possa queimar também o coração daqueles que estão perto de nós. Oh, está começando uma grande fogueira nesse lugar, um grande mover do Espírito Santo. Sinta isso, meu querido, sinta isso, minha querida. Sinta o renovo de Deus, o renovo de Deus. O Espírito Santo está visitando você agora. Glorifica o nome de Jesus. Exalta, exalte, exalta o Deus da sua vida. Diga: Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu mover. Aleluias, por tudo que tu vais fazer. Ô Espírito Santo de Deus, abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos, Espírito Santo. Os olhos espirituais dos teus discípulos. Abre os olhos para que eles comecem a ver a multidão
A multidão está chegando para o Senhor, se rendendo aos seus pés, Jesus. Abre os olhos deles, para que eles possam ver essa fogueira que está acontecendo em nosso meio, esse agir do Teu Espírito Santo, para que eles possam não só ver, mas que eles possam estar dentro dessa fogueira, fazer parte dessa fogueira, colocando o seu coração como lenha, para estar sendo queimada, para ser abraçada pelo Teu Espírito Santo. Oh, glorifica o nome do Senhor, exalte o Deus da sua vida, aquilo que Deus vai fazer em você, aquilo que Deus vai fazer através de você. Oh, aleluia. Um grande avivamento está por vir. É Deus reavivando vidas. É Deus avivando vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, queima. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Quero convidar você agora, meu querido, com toda a alegria do teu coração, a aplaudir o Senhor. Aplauda o Espírito Santo. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é a razão de vivermos. Ele é a razão de existirmos. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Aleluias. Oh, glórias a Ti, Jesus. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluia. Quero convidar você a olhar para quem está do seu lado. Você não pode falar porque você está de máscara e nem ser visto. Você pode falar, mas não pode ser visto. Mas eu quero convidar você a olhar para quem está do seu lado e dizer assim, e só mostra a mão para ele assim, ó. Você não viu nada ainda daquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Diga para ele, para ela, você não viu nada ainda. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Mas nós estamos encerrando, eu quero dar uma palavra para vocês. Pode se sentar só por um instante. O relógio até parou. Deixa eu dar uma palavra para vocês. Há uns meses atrás, eu dei uma palavra para a liderança de rede, que com certeza chegou até você, né? Nós estávamos pedindo para que nós não tivéssemos células, tá, evangelísticas, pelo momento que nós estamos vivendo. Mas agora eu quero liberar você para voltar com as suas células evangelísticas. Tá? Pode voltar com a sua célula evangelística. Tomando todos os cuidados. Tome todos os cuidados necessários. Porque nós também somos um povo obediente. Vocês devem lembrar que não podia nem as famílias, né? Até 8 pessoas. Então nós respeitamos isso, né? Então agora você pode voltar com a sua célula evangelística, com todos os cuidados necessários. Se tiver alguém, tá, que tem alguma dificuldade, por questão de saúde, respeite, tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Nós não estamos obrigando ninguém a voltar. Nós estamos liberando você para voltar. Mas eu não quero só liberar de palavra, eu quero liberar uma bênção sobre a sua vida, quero liberar uma bênção sobre a tua célula, quero liberar uma bênção sobre a sua casa, ou sobre a casa do seu discípulo, ok? Mas com todo cuidado, toda a recomendação, tá bom, meus queridos? Você tem medo disso? Não, nós somos obedientes, tá? Nós temos autoridade, né, de Deus sobre a nossa vida, e as autoridades da cidade também são constituídas por Deus sobre a nossa vida, ok? Então nós estamos dentro do mesmo respeito, mesmo cuidado, tá bom? Então você está liberado, você está abençoado para voltar. Tem uma outra situação que está acontecendo, só que daí se você precisar, você vai ter que se ajustar. Eu estou liberando a igreja, né? Já tem líderes de rede, né? Alguns líderes de célula vindo aqui, mas daí tem que achar um horário para que você consiga dar a tua célula, se caso for difícil você dar na sua casa onde você ministra a célula, tá bom? Nós estamos liberando a igreja também, mas daí você tem que ver com a secretaria, porque nós temos horário de ensaio, né? Nós temos vários horários, já são tomados pela dinâmica da igreja, tá bom? Mas eu quero abençoar a sua vida, a tua célula nesse momento. Ok, meus amados? Vamos nos colocar de pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela tua célula, ok?
pelos seus discípulos. Amém? Ide e fazei discípulos de todas as nações. As duas conjugações verbais deste verso têm muito significado. No português é ide, é o imperativo, né? Ide e faça. No grego, no original, é indo e fazendo. Então nós temos um envio de Deus, nós temos um compromisso de Deus de fazer discípulo. Mas nós fazemos discípulo indo, ok? Então que a gente possa viver esse chamado de Deus. Não esqueça, quero convidar você, meu querido, que não pare aqui esse momento. Nós não estamos querendo celebrar um momento, nós estamos iniciando um novo tempo. Nós estamos iniciando um novo tempo. Nós vamos ter outros momentos, fica atento aí, tá? Nós vamos depois estar divulgando para as redes, a gente vai ter outros momentos diferentes, mas nesse propósito de busca, precisamos mais da manifestação do Espírito Santo na nossa vida através dela. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, tá? Querido Deus, querido Pai, primeiro eu quero agradecer ao Senhor, porque foi o Senhor, Pai, que determinou, foi o Senhor, Deus, que nos proporcionou esse momento da gente estar aqui juntos. Tenho aqui, Deus amado, uma parte da liderança de célula, temos também discípulos que estão nas células evangelísticas aqui com a gente. Esse é o momento, Deus amado, que eu abençoo a vida deles. Esse momento, Deus, debaixo daquela autoridade que o Senhor me confiou, Deus, para pastorear, para liderar, Deus, essa parte do teu povo. Eu abençoo cada um deles, Pai. Eu abençoo, Deus amado, cada uma das suas células. E queremos, ó Deus amado, assim, como tu fizestes na história de Jó, faça na nossa história. Nós vamos nos manter íntegros, reto, desviando do mal. E nós queremos, ó Deus, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos que esse segundo estado, esse segundo momento será maior do que o primeiro. Glórias ao teu nome por isso, ó Pai. Nós lembramos do passado para te dar glórias, mas também colocamos a nossa expectativa, a nossa alegria, a partir desse novo momento com o Senhor, para esse novo momento. Por isso, Pai, nesse momento eu abençoo cada um deles, cada líder, cada discípulo, eu os abençoo. Eu abençoo cada uma das suas células, seja de liderança, seja a célula evangelística. Peço, Pai, por favor, o teu cuidado. Peço, Espírito Santo de Deus, proteção sobre cada um deles. Que essa enfermidade, ó Deus, não venha, Deus querido, querer, Deus, atrapalhar aquilo que tu queres fazer. Também abençoa os teus filhos, para que eles possam não só ter saúde, mas que possam levar a tua saúde também, Espírito Santo de Deus. Por isso, ó Deus amado, eu oro por todas as células. Pai querido, continua o mover do teu Espírito Santo. Somos teus. Continua queimando em nosso coração. Nós somos a lenha e tu és o fogo. Venha nos queimar, Espírito Santo. Continue conosco. No nome de Jesus, Pai, que eu oro, eu os abençoo. Amém. Amém, meus queridos. Ide em paz e vão e façam discípulos. Vamos invadir essa cidade, no bom sentido, levando Jesus para todas as casas, todos os corações, para que haja salvação nos corações. Amém, meus queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.